Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, estamos na leitura do livro de Daniel e hoje eu e a Rafa queremos compartilhar com vocês Daniel capítulo 9, que mostra a vida contínua de oração, leitura bíblica e adoração, essa vida contínua de devocional que Daniel tinha diante de Deus. Nesse contexto, Daniel já está mais velho, quase um idoso, durante o reinado de Dario. Lembrando que no início do livro de Daniel, quem reinava, nós vimos, era Nabucodonosor, ele reinou por mais de 40 anos. Depois nós lemos em Daniel capítulo 5, quando o filho de Nabucodonosor, que se chamava Belsazar, começou a reinar, e durante o seu reinado ele viu uma mão escrevendo uma mensagem na parede. Daniel interpreta o significado daquele escrito, dizendo que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, não se humilhou diante do Senhor, apesar do conhecimento que ele tinha. E nós refletimos sobre a importância do coração humilde na presença de Deus, mais do que conhecermos as Escrituras, mas praticarmos ou nos humilharmos diante de Deus, estarmos apegados a nada, a não ser ao próprio Senhor, rendidos diante dele. Naquela mesma noite da visão, o rei Belsazar morreu, ele foi morto, diz no final do capítulo 5, e então Dario começa a reinar. Da descendência dos Medos, ele assume todo o governo daquele grande império babilônico, e nós vamos ver então como Daniel, ainda nessa época, praticava suas orações, jejuns, se humilhava diante do Senhor e meditava também nas Escrituras Sagradas como uma disciplina diária na sua vida. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento e falar conosco durante essa leitura, que sempre nós temos aprendido também com a vida de Daniel, ser fiel a Deus, mesmo em meio a circunstâncias diferentes, a cultura diferente, mas o coração de Daniel sempre estava voltado e temente ao Senhor, e que assim seja o nosso coração também, mesmo quando Deus nos leva para um lugar longe daquilo que nós estamos acostumados, longe da mesma realidade ou da mesma cultura, assim como eu e o Thiago estamos aqui em Áustria, que é uma cultura talvez diferente da nossa cidade, igual eu de Barra Mansa, ele de Volta Redonda, mas nós continuamos com o nosso coração, com aquilo que Deus colocou e tem no nosso coração firmes, e esse é o desejo, que nós possamos sempre continuar olhando para o Senhor e recebendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Então vamos orar para que Deus nos abençoe e nos traga essa visão, os olhos como Deus vê, não como o homem vê. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, a tua fidelidade. Obrigado que o Senhor é o Deus, Pai, que está conosco, Deus fiel. E é nesta fidelidade, nesse amor, nesse cuidado, que nós colocamos toda a nossa confiança, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então fale conosco através da tua palavra, ensina-nos, Pai, através da vida de Daniel, e que nós possamos agora ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, Pai. Abra o nosso entendimento, fale conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Começa dizendo assim o texto de Daniel, capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino babilônio ou do reino caldeu, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, olha que interessante o que ele diz, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Jeremias viveu poucos anos antes de Daniel e ele registrou em um livro as suas profecias. Esse livro foi queimado por um dos reis de Judá, como nós lemos na história de Jeremias e dos reis de Israel, mas Jeremias reescreveu esse livro, provavelmente adicionando mais alguns detalhes e registrando as profecias. Então Daniel está fazendo menção ao capítulo 29 de Jeremias, é um capítulo bem conhecido, quando Jeremias diz que ao se completarem os 70 anos do exílio do povo fora da terra deles, na Babilônia, eles seriam trazidos de volta à sua própria terra. E então diz o Senhor, porque eu conheço bem os planos que eu tenho para vocês, planos de os prosperar, de dar a vocês um futuro, uma esperança, não de causar dano. Meu plano é de que vocês vão passar um período no exílio, mas 70 anos, exatamente 70 anos depois, eu mesmo os farei de volta e os farei prosperar na terra. Então Daniel estava lendo, assim como ele lia a lei de Moisés, ele tinha acesso também aos escritos do profeta Jeremias. E ele pôde compreender
o contexto em que ele vivia, o que estava prestes a vir pela leitura das Escrituras Sagradas. Eu vou reler esse verso 2 que diz: Sim, no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Então ele está mencionando Jeremias 29, 10, 11 e 12. Por isso voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo. Aí ele menciona outras práticas espirituais que vêm junto com a leitura bíblica. A leitura bíblica traz o conhecimento para a nossa mente, mas a partir do momento em que com a leitura bíblica nós praticamos a oração, nos humilhamos diante de Deus, essa informação desce da nossa mente para o nosso coração, onde de fato ela tem valor na nossa vida. Buscá-lo com orações e súplicas, com jejum e em pano de saco, encoberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo ao teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo o Israel, tanto os que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Então aqui Daniel, derramando seu coração diante de Deus e se arrependendo, reconhecendo não somente o seu pecado, mas o pecado do seu povo, dos seus reis, dos seus governantes, dos seus líderes e de todo o povo que estava pecando contra o Senhor. Sim, em sua oração, Daniel também exalta o Senhor, o glorifica com o seu louvor. No verso 9, ele segue dizendo: O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a ouvir-te. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, são derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Enquanto o povo da época de Jeremias afirmava que, independente do estilo de vida que eles vivessem, de qualquer maneira eles iriam sofrer, Daniel reconhece ao examinar as Escrituras em oração, com um coração humilde, que os problemas que eles estavam enfrentando eram consequências diretas dos seus próprios pecados. Na lei de Moisés diz claramente as bênçãos que viriam sobre o povo se eles mantivessem o coração fiel a Deus, unidos, humildes na presença de Deus, assim como também determina claramente quais seriam as maldições que viriam sobre eles se eles quebrassem a aliança deles com o Senhor e andassem fora dos caminhos de Deus. E por terem andado fora dos caminhos de Deus, exatamente aquelas maldições vieram sobre o povo de Israel e de Judá. E Daniel reconhece, confessando isso em oração diante de Deus. Ele diz no verso 12: Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Ou seja, enquanto o povo de Deus estava se afastando dele e pecando e fazendo o que era injusto, o que era mal, indo atrás de falsos deuses, cultivando um coração super orgulhoso e soberbo, Deus permanecia na sua fidelidade, cumprindo a sua palavra. Jamais se fez algo debaixo de todo o céu como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, ele reafirma o seu conhecimento e a sua meditação bíblica com um coração humilde. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e dando atenção à tua vereda.
O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, não lhe temos dado atenção. E ele continua: Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, a tua cidade, o teu santo monte. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e de todo o seu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. E ele começa a louvar a Deus, ao reafirmar a palavra de Deus, a declarar então as suas súplicas e petições. Uma oração não é feita apenas de pedir coisas a Deus, mas louvar a Deus, declarar a palavra. Se você tem orado sem abrir o texto bíblico e declarar verdades da palavra de Deus, isso pode indicar que a sua oração está ainda imatura e pequena diante do que as Escrituras ensinam sobre oração. É importante nós abrirmos Ontem, por exemplo, eu dediquei um tempo em oração à tarde e me veio ao coração o Salmo 27. Então, enquanto eu orava, eu abri a minha Bíblia no Salmo 27, eu declarei o Salmo 27 inteiro. Você pode começar louvando a Deus, declarar uma porção de um salmo, um texto bíblico que vem ao seu coração, à sua mente, seguir com as suas petições, como Daniel faz aqui, a partir do verso 27, dizendo: Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário devastado. Daniel começa então a pedir: inclina os ouvidos, ó meu Deus, e ouve. Abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Essa é outra característica de uma boa oração. Ela não pede quem como está exigindo de Deus ou determinando algo para Deus, mas baseado na própria Escritura Sagrada, que revela o coração de Deus. Pela misericórdia, o profeta se humilha na presença do Senhor e clama pela misericórdia de Deus. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Aqui ele está dando como se fossem comandos. Ouve, perdoa, vê e age. Mas esses comandos vêm de um coração humilde que sabe o que o coração de Deus está priorizando naquele momento. Quando Daniel pede o perdão, quando Daniel está clamando que o Senhor ouve, ele sabe que está chegando o fim daqueles 70 anos e é tempo do Senhor cumprir a sua promessa. Então eles colocam nessa posição de interceder na mesma direção de Deus. Senhor, eu estou aqui para concordar com os teus propósitos. Ouve, perdoa, tem misericórdia. E ele diz: por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava. Na hora da oferta da tarde, ele me instruiu e disse... Esse é o anjo Gabriel falando ao profeta Daniel. Enquanto ele ainda estava orando, veio essa resposta: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Olha que interessante. Assim que você começou a orar, já houve uma resposta. Que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. 70 semanas ou 70 períodos, não interprete semanas como um período de 7 dias, mas semanas aqui significa um período estabelecido de tempo, provavelmente referindo-se a anos. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto
que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O seu fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Que lindo. Esse é o texto de Daniel 9, mais um texto rico, cheio de profundidade em relação ao seu contexto histórico, as profecias no que se refere ao futuro, mas nós queremos hoje focar aqui na vida devocional de Daniel, como ele lia as escrituras sagradas de forma constante. Só nesse capítulo ele menciona o Pentateuco escrito por Moisés, ele menciona os escritos do profeta Jeremias e como ele meditava nas escrituras não apenas para buscar informação para sua mente, mas sim entendimento acerca do coração de Deus e quais eram os propósitos de Deus que estavam prestes a se desvendar, para que ele pudesse então na sua oração exaltar a Deus, louvar o nome de Deus e concordar com os propósitos do Senhor na terra. Por isso que os heróis da fé experimentaram milagres extraordinários, comunhão com Deus, porque eles não estavam orando buscando a sua própria vontade, mas buscando conhecer a Deus através da sua palavra e viver a sua vida e praticar as suas orações para verem cumpridos nas suas famílias e no seu povo os propósitos de Deus, Amém. De modo que o Senhor fosse glorificado. Vamos orar então pelas nossas famílias, colocar nossos corações diante do Senhor para que Ele tenha liberdade para cumprir para conosco, para com o nosso povo, nossa nação, o seu bom propósito. Sim, e hoje é um dia especial também, o aniversário da minha sogrinha, Sim. da Silvia. Graças Parabéns, sogrinha. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos estar orando por ela também. Sim. E para cada um que está fazendo aniversário, se é o seu aniversário ou de algum familiar, coloque essa pessoa também diante de Deus, pedindo a bênção do Senhor, a bênção sobre sua vida, sua saúde, e que os propósitos do Senhor possam se cumprir na vida de cada um de nós, em especial a quem está recebendo um novo ano do Senhor. Sim, feliz aniversário para minha mãe, já mandei uma mensagem para ela hoje cedinho. Louva a Deus pela sua vida. Minha mãe foi uma das principais pessoas, certamente uma das primeiras que vem à minha mente quando eu penso no que compartilhamos hoje, sobre uma vida de oração, humilde Sim. na presença de Deus, sobre estudar a palavra de Deus para buscar entendimento do coração e dos propósitos do Senhor. E louva a Deus por esse novo ano que está iniciando na sua vida. Sei que o Senhor tem planos de te prosperar, de te dar um futuro e esperança. Amém. Vamos orar juntos então. Nós te damos graças, Pai, Sim, pela sua Pai. bondade, pelo seu amor leal. Te agradeço pelo aniversário da minha mãe nesse dia de hoje, Senhor, completando mais um ano de vida. Que o Senhor possa continuar a abençoá-la, a sua saúde, cumprindo os teus propósitos para com ela e tudo que o Senhor tem de melhor preparado ela possa viver, que esse próximo ano seja o melhor ano dela até aqui. Amém, Oramos por todos Jesus. aqueles que estão completando aniversário nesse mês de setembro. Na nossa família mesmo são tantas pessoas completando seu aniversário. Sim, e nós Senhor. te agradecemos, Pai, pela vida, te agradecemos pelo fôlego de vida que vem do Senhor e pelo vigor que o Senhor nos dá. Amém, Oramos Pai. pedindo que o Senhor nos dê também, Pai, a cada um de nós um coração temente ao Senhor, fiel ao Senhor, um coração que abra mão de todo amor ao dinheiro, de todo apego a carreiras, a status, a aparência e se apegue somente ao Senhor. Sim, que nós possamos te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor a cada ano das nossas vidas e a cada dia das nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos ajude a desenvolver uma vida devocional como nós vemos nesse capítulo que Daniel tinha, com um coração, em primeiro lugar, humilde na tua presença, rendido diante do Senhor. Ele estava apegado à sua palavra, apegado ao Senhor em oração, para ver cumpridos os teus propósitos na terra, não apenas na sua própria vida, mas também para com o seu povo. Tudo aquilo que é desejo do seu coração, nós concordamos, Pai.
sabendo que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós pedimos, Pai, toma a teu cargo as nossas causas, receba a nossa família, cada motivo de oração, cada nome agora mencionado em oração. Eu e a Rafa concordamos com todos que estão orando conosco, declarando a tua paz, as tuas bênçãos e o teu favor, de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Sim, meu Pai, nós te assim louvamos seja. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, que assim você possa ter um dia na presença de Deus, colocando suas súplicas, suas orações, meditando na palavra de Deus, assim como nós já fizemos agora, mas a meditação não precisa ser só num tempo do dia. Quantas vezes o Senhor traz versos, traz revelações ao longo do dia também. É isso que nós desejamos sobre a sua vida e sobre a sua família. Sim, nos vemos amanhã então. Estamos caminhando para concluir a leitura do profeta Daniel. Te agradecemos por acompanhar conosco e também por compartilhar com alguém de quem você se lembra agora. Deus abençoe muito, nós amamos vocês. Um abraço.